E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos e no vídeo de hoje, galera, eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre o imperialismo americano. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse assunto. Ele tem muitos detalhes também, se eu for falar aqui o integral. Só que eu vou tentar fazer um resuminho aqui, né, para a gente entender o principal, né, da história aqui, o que mais cai nos vestibular, né, para quem está estudando para o vestibular, ou quem quer aprender, né, quem está estudando e quer aprender um pouco sobre isso, né. Muito antes, galera, dos Estados Unidos se tornar uma potência mundial mesmo, né, ele já vinha crescendo, né, um país que depois da Revolução Industrial ele já foi se industrializando, né, principalmente o norte ali dos Estados Unidos, né, Nova York, outros estados ali, né. E os Estados Unidos, né, assumiu o protagonismo do mundo mesmo, foi depois da Segunda Guerra Mundial, né. A Primeira Guerra também foi importante, né, porque a Europa foi destruída, a Europa sofreu muito, né. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa, né, e uma parte da Ásia estava destruída, né. O país mais poderoso daquela época, que era a Inglaterra e outros países europeus, estavam praticamente devastados pela guerra, né. Aí o que que eles fizeram? Os americanos dizem, ó, nós vamos colocar os países nas nossas mãos agora, né? Nós estamos com a faca e o queijo na mão aí, como dizem por aí. Porque eles eram um país industrial, já estava criando uma indústria bélica, né? Eles teve um papel importante, né, na Segunda Guerra Mundial, né, para derrubar o grupo da Alemanha. Aí eles criaram o Plano Marshall, né, que é um plano de empréstimo econômico para a Europa. E com isso, grande parte dos países da Europa, né, foram se erguendo com esse empréstimo, né, e os Estados Unidos foram lucrando, né, é lógico, com isso, né. E também depois da Segunda Guerra Mundial, né, aconteceu o que hoje eles chamam de Guerra Fria, né. Os Estados Unidos, né, como a potência ali do mundo, né, como eu disse para vocês agora, ele assumiu o protagonismo do mundo. Ele já tinha uma influência aqui na América Latina, né, principalmente o Brasil e a Argentina, outros países aqui, né. Agora ele estava assumindo do mundo, né, porque os países da Europa estavam enfraquecidos. E aí criou esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética, né, que a Rússia, que era um país poderoso também naquela época, né, tinha um poder militar, junto com os aliados ali do leste europeu, né. E esse conflito, galera, não chegou a ser um conflito armado, né, não chegou a estourar uma guerra. Foi mais um conflito, né, eles apoiaram, né, alguns países ali, foi mais um conflito ideológico, né, e econômico também. Porque os Estados Unidos pregavam o capitalismo, né, o neoliberalismo, e a União Soviética, né, a Rússia e os outros países, eles buscavam a economia socialista, né, mais ou menos isso, né. E daí ficou esse conflito. E para chegar ao poder, né, para chegar à potência que é hoje, os Estados Unidos acabou causando muita destruição no mundo, né, infelizmente. Né, teve a guerra do Vietnã, que ele derrubou ali o presidente ali, que acabou criando uma guerra civil ali, que durou muitos anos, morreram mais de 100 mil pessoas, né, conforme os dados mostram, invasão a outros países. Na América Latina aqui mesmo, né, que é o Brasil e os países aqui da América do Sul, da língua latina, foram criadas várias ditaduras. O Brasil mesmo, a ditadura de 64, teve um grande apoio americano, né, porque ele tinha medo do comunismo aqui no Brasil, né, galera? E dizia que tinha medo de perder poder aqui, né? Na verdade, ele tinha medo de perder poder,
né, da América Latina, a Argentina, que teve duas ditaduras sangrentas, o Chile também, com Pinochet, e sempre com essa desculpa, gente, no Oriente Médio também, né, como a gente vê invasão ao Afeganistão, ao Iraque, né, atrás de petróleo, e para levar também as empresas, né, as empresas lucrativas deles, comprando as empresas estatais, né, e desestabilizando economias, tudo com essa justificativa, galera, com a é, luta contra o terrorismo, contra as drogas, né, principalmente aqui na América Latina, contra o comunismo, né, e contra, né, eles dizem que estão lutando pela democracia também, né, mas quando a gente vai ver, acaba sendo diferente, né, do que eles estão dizendo, né, e também através de órgãos grandes, né, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, né, ele empresta dinheiro, é um grupo formado por muitos países, né, só que ele está os Estados Unidos está no topo, né, empresta dinheiro para os países, né, a juros altos, né, com a desculpa que vai ajudar, né, os países acabam ficando na mão dele, né, galera? E aí você pode dizer, nossa, Carlos, mas como que os americanos permitiram tantas guerras, tantas mortes no mundo, né, principalmente o povo pobre? Como que eles permitiu isso, né, Carlos? Através da mídia, né, gente? Eles manipularam, eles têm poder, né, a elite tem poder, né, que acaba levando os presidentes, pessoas que eles querem ao poder do país. Eles manipulam informações da mídia em geral, do rádio, da televisão, né, e hoje da internet também, para que a população, né, acredite nos ideais dele. Né, eles acreditam que eles precisam lutar contra o terrorismo, que existe um grande inimigo, né, seja lá onde que for, seja no Oriente Médio, que é preciso derrotar esse inimigo, né, e que só o poder militar, só a guerra vai resolver esse problema. Né? E aí a gente vê as consequências. Né? O Brasil foi 21 anos de ditadura, de 64 a 85, né? Muitas mortes sangrentas, tudo por causa desse capitalismo, né? Do capitalismo selvagem. E depois da queda da União Soviética, nos anos 90, né, se pensava que os Estados Unidos ia assumir o controle total do mundo. Né? Só que não foi bem isso. Foram criados vários blocos de poder no mundo. Né? Foi bipolarizado. A União Europeia, né, a União Europeia que estava na mão dos Estados Unidos, né, os países europeus, por causa desse empréstimo, eles criaram ali um bloco econômico, né, que conseguiram prosperar, se livrar um pouco desse domínio americano. Né, temos os BRICS aqui, né, que é Brasil, Rússia, China, Brasil, Rússia, China, aí outra eu esqueci aqui, gente, né, e África do Sul também, né, que criaram blocos de poder para tentar sair um pouco dessa dominação econômica e cultural também, né, que é para ser uma potência, os Estados Unidos precisou dominar vários campos, né, a cultura capitalista, né, do consumo, a área naval, né, o poder bélico, né, das armas, do mar, o domínio do mar, né, que é onde a economia gira, né, as exportações, né, o poder também das mentes, né, ideológico. Né, com isso ele consegue expandir, né, as empresas dele, os negócios dele, os ideais dele. Né, e a gente vê aí nos últimos anos, galera, que alguns poderes também foram crescendo muito, né, e colocando, né, em duvidoso, né, né, os Estados Unidos um pouco aí diminuindo o poder dele, né, principalmente da China, né, que já vem de 30 anos de crescimento econômico, né, agora a China já não exporta mais, não importa mais tecnologia, ela exporta, ela tem um domínio ali na Ásia já,
na África também, né, através de empréstimos, né, e já está perto, né, da economia americana, né, e a gente não sabe, né, como que vai ser mais para frente, né. A China já deu sinal que vai continuar crescendo, né, galera. E é isso, gente, que eu queria dizer, né. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui, só que, né, são assuntos muito extensos, né. Vai ficar. E eu tentei resumir aqui para vocês, né? Os pontos mais importantes, né? Os Estados Unidos continua sendo uma potência, né? Claro, é o país mais rico do mundo, né? Só que a gente já tem potências emergentes, a gente vê blocos econômicos, né? E as guerras também, né? Fazendo um resuminho, Guerra Fria também que eu falei, e tudo isso, galera. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Desculpa um pouco o vídeo aí se for longo, né, galera? Porque esse é um assunto um pouco complicado, né? Tem muito conteúdo. E se você gostou, gente, dá um joinha aqui pra mim também, galera, para que outras pessoas vejam esse vídeo. E se inscreve aqui também no canal, gente, porque depois eu vou estar postando mais assuntos sobre isso. Tá, galera? Obrigado.